Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Rafael Lopes. Hoje daremos sequência ao tema da previdência privada. Falaremos particularmente das diferenças entre as tabelas de tributação progressiva e regressiva. Fica ligado! O processo de contratação de uma previdência privada sempre envolve as seguintes etapas. Primeiro, a definição da modalidade VGBL ou PGBL, na sequência a escolha da tabela de tributação, se a progressiva ou se a regressiva, e por fim a escolha do veículo de investimento. No vídeo anterior eu expliquei as diferenças entre as modalidades VGBL e PGBL. Hoje a gente vai focar nas diferenças entre a tabela de tributação progressiva e a tabela de tributação regressiva. Eu vou começar compartilhando a tela com vocês para mostrar primeiro a regrinha da tabela progressiva. Bom, essa tabela prevê que quando a base de tributação está no intervalo entre 0 e R$ 22.847,76, não há qualquer alíquota de tributação, até a faixa acima de R$ 55.976,16, em que incide a alíquota de 27,5%. Esse 10.432 é uma dedução que depois eu vou explicar para vocês com um pouco mais de calma. E eu queria comparar essa tabela com a tabela de tributação que incide sobre a nossa renda quando a gente vai fazer a declaração de ajuste anual. Vocês sabem que quando a gente recebe a nossa renda CLT ou quando a gente recebe a nossa renda de aluguéis, essa renda entra como uma renda tributável na nossa declaração do imposto e está sujeita a essa tabela de tributação do lado direito. Mas percebam que essas tabelas são idênticas e não é por acaso. Bom, essa tabela prevê que quando a base de tributação está no intervalo entre 0 e R$ 22.847,76, não há qualquer alíquota de tributação, até a faixa acima de R$ 55.976,16, em que incide a alíquota de 27,5%. Esse 10.432 é uma dedução que depois eu vou explicar para vocês com um pouco mais de calma. E eu queria comparar essa tabela com a tabela de tributação que incide sobre a nossa renda quando a gente vai fazer a declaração de ajuste anual. Vocês sabem que quando a gente recebe a nossa renda CLT ou quando a gente recebe a nossa renda de aluguéis, essa renda entra como uma renda tributável na nossa declaração do imposto e está sujeita a essa tabela de tributação do lado direito. Mas percebam que essas tabelas são idênticas e não é por acaso. Quando a gente obtém qualquer tipo de renda proveniente de uma previdência privada cuja tabela de tributação é a tabela progressiva, essa renda funciona exatamente igual à renda que a gente recebe de um salário a partir de um vínculo CLT com uma empresa ou eventualmente uma renda de aluguel. Portanto, essas rendas são todas somadas. Eu vou trazer uma planilha para mostrar e simular algumas coisas para vocês, olhando isoladamente para a previdência, mas vocês têm que ter a noção e a percepção de que toda a renda que a gente obtém a partir de uma previdência privada, cuja tabela de tributação é a progressiva, é tratada como uma renda tributável, portanto, sofre o mesmo tratamento que o nosso salário ou aluguel de um imóvel que nos remunera. Isso é muito importante porque traz clareza, fica fácil da gente entender. Fiz a alocação numa prévia cuja tabela é progressiva. Ok, toda a minha renda, portanto, será somada, será enquadrada como uma renda tributável e tem o mesmo tratamento que um salário ou a renda de um aluguel. E, portanto, obviamente, a tabela tem que ser a mesma também, né? Se é enquadrada da mesma forma, a regra de tributação é a mesma. Bom, vamos lá agora olhar um pouquinho para a tabela regressiva de tributação. Essas aqui as duas progressivas. Já na tabela regressiva de tributação, pessoal, funciona dessa forma. Não é mais por faixa de renda, é pelo prazo que esse recurso ficou investido. Então, se você deixou o seu recurso investido numa previdência privada, cuja tabela de tributação é a tabela regressiva,
e esse recurso ficou até 2 anos alocados, incidirá uma alíquota de 35% sobre a renda. E assim sucessivamente até passar o prazo de 10 anos, em que incidirá então uma alíquota de 10%. E muito importante, essa tabela de tributação já sofre uma tributação de acordo com o que a gente chama de rendimentos exclusivos, ou seja, eu não misturo com outras alocações. Essa noção é também fundamental para a gente entender um pouquinho melhor, porque diferente daquela tabela progressiva em que eu somo a renda como uma renda tributável, na tabela regressiva é tratada como um rendimento exclusivo, ou seja, eu não misturo com mais nada. Eu olho só para aquela renda que eu obtive com a Previdência, vejo o prazo que passou e determino a alíquota de tributação. Com essa alíquota eu consigo saber qual é o imposto que deverá ser pago. Ok? Bom, mas para ficar um pouco mais claro para todo mundo, vamos olhar para a planilha, né, que eu disse que eu preparei para vocês. Bom, vamos imaginar então que a gente está falando de um investimento em uma previdência modalidade VGBL, tabela de tributação progressiva. Foi feito um aporte nessa previdência de R$100 mil pelo prazo de 10 anos a uma taxa de juros de 10% ao ano. Esse investimento vai levar então o saldo ao final do prazo decorrido de R$100 mil vezes 1 mais a taxa de 10% elevado a 10 anos, R$ 259.374,25. Portanto, o ganho financeiro vai ser a diferença, R$ 159.374, e, dado que a modalidade é a VGBL, a base de tributação é o ganho financeiro, portanto, os mesmos R$ 159.374. Para a gente saber agora qual a alíquota que vai incidir, a gente precisa recorrer à informação da tabela progressiva, que é essa aqui. Bom, esse valor está acima da última faixa, de R$ 55.976. Portanto, incidirá a alíquota de 27,5%, mas haverá uma dedução sobre o imposto calculado de R$ 10.432. Vou mostrar para vocês. Então, aqui vai ser 27,5%. A gente vai fazer essa base de tributação vezes o 27,5%. O imposto total seria de R$ 43.827, mas como a gente tem uma dedução de R$ 10.432,32, eu vou colocar aqui a dedução, R$ 10.432,32. O imposto, então, a pagar seria a diferença de R$ 33.395. Então, o saldo líquido final é o saldo bruto menos esse imposto. Aqui tem algumas considerações, pessoal. Por que há aquela dedução? Pelo seguinte, quando você tem um rendimento acima da última faixa, na realidade, para cada uma das faixas inferiores, vai incidir as alíquotas menores. Então, a gente não pode aplicar os 27,5% sobre o rendimento total. Aquele 27,5% só incidiria sobre a faixa superior. Para facilitar o cálculo, a tabela do imposto de renda progressiva já nos dá o valor a ser deduzido caso a gente aplique o 27,5% sobre todo o ganho, que foi o que a gente fez aqui, né? Porque eu vim aqui e calculei aquele potencial imposto, né? Fazendo a conta do 27,5% vezes toda a base de tributação, mas a gente sabe que não é sobre toda a base, é só sobre a faixa acima de R$ 55 mil. Então, o ajuste que a gente tem que fazer é essa dedução, chegando ao imposto a pagar de R$ 33.395. Vale a pena também reforçar que, no caso da modalidade VGBL, a gente usa como base de tributação o rendimento. Vamos olhar agora para uma previdência modalidade PGBL, como seria o cálculo. No caso da PGBL, como vocês já sabem, né? A alíquota de imposto incide sobre o saldo total. Então, seria aqui os R$ 100 mil, né, vezes 1 mais a taxa de 10% elevado a 10 anos. Ok, o ganho financeiro é a diferença. No entanto, a base de tributação do PGBL é o saldo total, os R$ 259 mil. Assim como no exemplo anterior, também caiu na faixa superior, então vai incidir 27,5%. Vamos fazer esse cara aqui vezes essa base de tributação.
tem a dedução 10.432,32 e o imposto a pagar da diferença, levando a um saldo líquido final de 259 mil menos os 60 mil. É uma diferença bastante significativa, né? No caso da modalidade VGBL, a gente chega a um saldo líquido final de 225.978 e da PGBL 198.478, uma diferença aí de mais ou menos uns 27 mil reais. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas então por qual razão eu, em alguma situação, escolheria a modalidade PGBL? É que a modalidade PGBL, ela gera um benefício tributário que eu vou explicar no nosso próximo encontro. Não vou trazer isso hoje para não ficar muita coisa ao mesmo tempo. Por enquanto, vamos focar, né, nas diferenças entre as modalidades e na diferença entre as tabelas de tributação. Depois a gente dá um passo a mais. Perfeito? Bom, a gente falou agora então da aplicação da tabela progressiva nas modalidades VGBL e PGBL. Agora a gente vai olhar para a tabela regressiva em ambas as modalidades. Vamos dar uma olhadinha. E aí é o seguinte, no caso da tabela regressiva, lembrem que o que vale é o prazo para a definição da alíquota. E aqui a tributação é exclusiva, a gente não mistura. Então, no caso da VGBL e tabela regressiva, o saldo final desse investimento seria os mesmos 259 mil, que eu vou calcular aqui, né? Vamos lá. R$ 259.374, o ganho financeiro, a diferença, e, portanto, a base de tributação, modalidade VGBL, é o ganho financeiro. O prazo é o mesmo prazo decorrido de investimento, né? Então, vamos imaginar aqui os 10 anos, e, portanto, a alíquota de R de 10%, né? Se a gente olhar para cá, ó, a tabela regressiva implica numa regra de 10% de alíquota caso esse investimento esteja há pelo menos 10 anos alocado, perfeito? Bom, então a gente vai aqui para calcular o imposto a pagar, né, que é essa alíquota de 10% vezes a base de tributação, que é o rendimento, e o saldo final vai ser o saldo bruto menos esse imposto, chegando a um saldo líquido de 243.436. Já no caso da PGBL, vai ser muito semelhante, só que a base de tributação, assim como vocês já devem ter bastante claro, é o saldo total e não o ganho financeiro. Então a gente sempre calcula o ganho financeiro para ficar bem óbvio para todo mundo que a gente está usando como base de tributação o saldo bruto total, aqui o prazo mesmo de 10 anos, portanto uma alíquota de 10% na tabela regressiva. O imposto, então, a pagar vai ser o 10%, né, vezes essa base de tributação, e o saldo líquido, esse saldo bruto menos o imposto a pagar, R$ 233.436,82. Vale ressaltar aqui que esse prazo ele passa a contar não a partir da criação da Previdência, mas a partir de cada um dos aportes. Vou dar um exemplo. Se você constituiu uma Previdência PGBL ou VGBL, tanto faz, mas tabela regressiva, fez um primeiro aporte. A partir da data desse primeiro aporte, começará a contar o prazo para que seja definida a alíquota de imposto. Mas se depois de um ano você fez um novo aporte, sobre esse novo aporte contará um novo prazo também. Essa é uma dúvida comum, mas é dessa forma que funciona. E por qual razão, então, alguém escolheria também, né, a tabela progressiva ao invés da regressiva, dado que na regressiva, depois de 10 anos, ainda mais se tratando de um investimento de mais longo prazo, a alíquota é de 10% e na progressiva pode ser muito facilmente que você tenha que pagar 27,5% se aquele rendimento for um rendimento acima daquela faixa de R$ 55 mil. Bom, aí efetivamente a gente tem que fazer um pouco de projeção, né? Pelo seguinte, no caso da tabela progressiva, lembrem que se essa renda no ano for menor do que em torno de R$ 22 mil, você não paga nada. Então, se eventualmente você tem ou projeta, né, que
no futuro a sua renda não vai ser superior a essa no ano, você não pagaria nada na progressiva. Mas a gente sabe que é difícil, ainda mais porque mesmo a aposentadoria do INSS e outras rendas potenciais como o próprio aluguel, tudo isso somaria na base de tributação. Então, se você tem, por exemplo, uma renda do INSS que já está acima de R$55.000, tudo o que eventualmente você tirar de uma previdência tabela progressiva já vai cair na faixa de 27,5. Portanto, normalmente, ou na maioria dos casos, a tabela que é mais recomendada é a tabela regressiva. Já no caso das modalidades, vai depender muito, porque aí a gente tem que explorar as questões ligadas aos benefícios tributários que a modalidade PGBL proporciona. Vamos supor agora que a gente está falando de uma alocação de R$10.000. Nesse caso, o saldo final seria de 25.937. Mas como nesse primeiro exemplo a gente está falando da modalidade VGBL, a base de tributação é 15.937, o que manteria esse resultado na faixa de isenção, aquela primeira faixa. Diferente da modalidade PGBL, porque aqui na PGBL, esses 10.000 alocados levariam a um saldo bruto final de 25.937, que é exatamente a base de tributação e que aí já cairia naquela faixa de 7,5% e com uma dedução de R$ 1.713,58. Então, eu vou colocar aqui a dedução, né? R$ 1.713,58. Portanto, levaria o imposto a pagar de R$ 231,73 e um saldo líquido final de R$ 25.705. Se a gente for olhar aqui para a tabela regressiva, aí a gente vai brincar um pouco com os prazos, né? Se eu jogar isso aqui, por exemplo, a um prazo de 7 anos, para o prazo de 7 anos, a tabela regressiva de tributação, ela já dá uma alíquota de 20%. Então, a gente viria para cá, vou colocar essa alíquota de 20% e pagaríamos, então, um imposto de 18.974 e um saldo líquido final de 175.897. Assim como aqui, se a gente trocar para 7 anos de investimento, prazo de 7 anos, a alíquota de 20%, esse imposto seria de 38.974 e o saldo líquido final de 155.897. Percebam que não há grandes segredos, mas há muitas dúvidas sempre quando o assunto é a previdência privada. Não são raras as situações em que, quando a pessoa tem que tomar as decisões ligadas à previdência privada, ela fica com muitas dúvidas e acabe até tomando decisões, fazendo escolhas, mas sem saber muito o porquê, sem ter clareza do porquê que está fazendo aquelas opções. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro. Não deixem de se inscrever no canal, toca no sininho para receber a notificação de novos conteúdos. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Um grande abraço.